a gente vai ter um pequeno momento de apresentações gerais e depois a gente inicia para o conteúdo da disciplina. Então, vocês podem se apresentar. A Monique já falou, né? Mas, Monique, qual é a sua expectativa com relação à disciplina? Não sei. Espero aprender bastante. Queria que fosse presencial, né? Porque é totalmente diferente a dinâmica. Mas nós já estamos conseguindo nos adaptar. A gente conseguiu fazer as coisas direitinho no período passado, né? Acabou se adaptando, eu acho que agora vamos aprender com mais facilidade, pegar as coisas um pouco mais fáceis. Maravilha. E o que você acha que é técnicas retrospectivas? É relacionado com o quê? Sim, em linhas gerais. E eu vou dar uma pesquisada aqui. Depois eu. Boa noite, Rodrigo. Fala uma palavra, a primeira que vem na cabeça, pode ser, não precisa se deter muito, né? Retrospectiva tem a ver com... Se alguém quiser falar também no lugar da Monique, pode ser. Basicamente, lembrar do passado, viver alguma coisa, fazer algo no passado. Eita. Eu acho que eu tô ouvindo um barulho diferente. Não sei se é o trem que tá passando. Ai, gente, acho que era eu falando, mas não tem trem, não. Então, O Leandro falou se é ligado a restauro, exatamente. É ligado com restauro, tem a ver com patrimônio, né? Tem a ver com preservação cultural, né? Em linhas gerais, assim. Né? Alguém tem alguma expectativa ou queira se apresentar? Vamos continuar, né? Monique se apresentou já. João quer se apresentar? Falar sua expectativa e tudo mais. Vamos vamos quebrar esse gelo, né? Já que está todo mundo voltando de férias. Acho legal a gente ter essa troca. Olá a todos. Para quem não me conhece, me chamo João Vitor, também conhecido como João. E eu acho que tende a ser uma disciplina interessante, porque acho que a gente teve um contato com a questão de restauro lá em História da Arte, no terceiro, sei lá, segundo período, e desde então não viu mais nada sobre. Então acho que vai ser uma coisa nova e pode ser interessante. Legal, legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer se apresentar? Né? Juliana, eu não dei aula para você, né? Você poderia se apresentar? Oi, boa noite. Eu sou do quarto período, junto com a Duda, e eu tenho uma expectativa muito boa para essa matéria, até porque eu gosto de patrimônio, né? Eu gosto de restauração, essas coisas. Acredito que será uma boa matéria, até porque eu nem tenho certeza se eu ficarei nessa matéria, mas tenho uma boa expectativa. Maravilha. Eduarda, você quer se apresentar também? Não sei. Eu sou Eduarda, né? Do quarto período também. Tô esperando a Bárbara me aceitar aqui, porque ela tá meio difícil. Mas eu pretendo ficar. E eu tô bem empolgada. Acho que, como sempre, né? Acho que tudo que é novo me empolga muito. Maravilha. Então, gente, não vamos fazer a apresentação geral, senão a gente vai acabar se perdendo muito aqui. Eu vou voltar ali para a minha apresentação e aí a gente pode dar continuidade. Então, a minha primeira pergunta, né, qual é a expectativa de vocês, né? Alguns têm uma expectativa com relação a de que forma essa disciplina vai acontecer, outros têm uma expectativa com relação ao conteúdo, né? Em linhas gerais, o que a gente vai estar estudando? Só um instantinho que eu tenho que adicionar mais alguém que entrou aqui.
Melissa. Pronto. Em linhas gerais, a sequência que a gente vai seguir com relação à disciplina são 4 etapas, vamos chamar assim de etapas. Né? A primeira parte a gente vai falar um pouco sobre teoria e história da restauração e da conservação. Na segunda etapa, a gente vai falar sobre recomendações internacionais, instrumentos legais, bens culturais. Na terceira etapa, sobre materiais e técnicas construtivas. E nessa última etapa, a gente vai estar mais focado na intervenção que a gente vai estar desenvolvendo. Sim, eu tenho uma proposta para vocês desenvolver uma pequena intervenção em algum bem patrimonial do município, até para a gente poder ter um contato prático com o conteúdo. Tá, retornando aqui, né? O sistema avaliativo é o mesmo que vocês tinham antes da pandemia. Então, as APS somadas a V1, 10 pontos, APS somadas a V2, 10 pontos, e a prova V3, ela substitui tanto a V1 como a V2, né, dependendo da pontuação. E a média é a mesma, né, média 7. A data das provas está aqui abaixo, né, e cada APS vai valer 1,5 ponto. Antes de a gente começar a entrar efetivamente, eu peguei algumas frases, né? Essa frase do Chateaubriand aqui, eu acho ela bastante emblemática, né? Os monumentos, eles constituem uma parte essencial da glória de qualquer sociedade humana. Eles carregam a memória de um povo, além da própria existência, e acabam por torná-lo algo contemporâneo, gerações que vêm a se estabelecer em seus campos abandonados. Ou seja, né, quando a gente se debruça sobre os monumentos, se debruça sobre a história de um lugar, a gente observa não só a questão do valor do objeto em si, mas ele conta uma parte da história que nos é cara, né? Então, a gente vê isso repetidas vezes, que é importante a gente conhecer a história para a gente não repetir os mesmos erros do passado, né? Se a gente hoje está vivendo uma situação de pandemia, é importante a gente olhar para 1918, quando teve a pandemia da gripe espanhola, e observar o que a gente progrediu e como que não é a mesma coisa, que não é a mesma coisa que a peste negra. Né? Então, a vida ela se repete e a gente tem que estar ciente de qual é o nosso passado, do que a gente tem para trás, e saber valorizar essas coisas que são maiores do que nós mesmos. São coisas que antecedem a nossa existência. Portanto, são capítulos importantes da nossa história. Também queria falar uma fala do Victor Hugo. Victor Hugo, não sei se vocês conhecem, ele escreveu Corcunda de Notre Dame, ele escreveu diversos outros livros clássicos, mas quando ele fala sobre Paris, mas mais especificamente sobre qualquer cidade, ele fala que a cidade ela é um documento vivo da sua história. Então, quando a gente percorre um lugar, a gente consegue relacionar os prédios a livros. Por quê? Porque são documentos que tem, e quando dizem para a gente que uma imagem diz mais do que 1000 palavras, um edifício diz muito mais do que 1000 palavras, porque ele é um registro vivo de um momento pregresso do passado. Então, a gente tem que entender, né, a importância daquele objeto a partir do fato de que ele é também um documento, né, uma informação preciosa para a gente entender, nos entender como sociedade. Seguindo um pouco mais além aqui, no caso específico do Brasil, né, a gente tem um importantíssimo patrimônio histórico e cultural. Quando eu digo patrimônio, leia-se, nem sempre patrimônio é uma coisa palpável, como que vocês estão vendo aqui nessas imagens. O patrimônio pode ser, sim, uma igreja, pode ser uma obra de arte, pode ser uma praça, mas ele pode ser uma manifestação cultural, pode ser o carnaval, pode ser o jongo, né? Pode ser a capoeira. Manifestações culturais também são patrimônio. Né? Essa é a diferença entre, em linhas gerais, entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Né? Mas quando a gente fala de bem cultural, a gente sabe que esses lugares todos aqui que vocês estão vendo, essas imagens, eles têm uma importância para a gente, né? Porque justamente eles contam a história da
do nosso país. Mas, como construções, eles têm uma vida útil. Então, eles morrem, né? Eles estão fadados a morrerem também, né? A gente sabe que as coisas elas se desfazem com o tempo. Então, quando a gente pensa em preservação do patrimônio cultural, a gente pensa em criar meios para estender um pouco essa vida útil desses bens e de preservar um pouco dessa história, desses documentos, para as gerações futuras. Então, ao longo da disciplina, a gente vai estar observando conceitos do que é patrimônio cultural, do que é conservação e do que é restauração. E aí, a partir desses conceitos, vai ser possível a gente vislumbrar e pensar também, como arquitetos que somos, em como a gente pode intervir em um bem patrimonial, em um bem que tem um valor histórico, artístico e cultural para um lugar. Né? A gente nunca pode pensar que isso é um bem como qualquer outro, quando a gente está tratando de patrimônio. Justamente porque, às vezes, as coisas mais singelas têm uma importância muito maior do que a gente pensa. Né? Por exemplo, vocês estão numa casa do século XIX, e em algumas dessas casas você tinha um tipo de forro que era ventilado. E esse forro, ele permite com que o ambiente respire, né? E que você tenha uma ventilação para além das janelas e portas. Quando você vai e constrói um forro novo, e destrói aquilo, você não só destrói um sistema construtivo, você está destruindo também uma forma de habitar, né? Porque você já não tem mais aquele forro ventilado. Talvez você perca por completo aquela técnica, porque você encobriu ou destruiu ela. Então, a gente tem que pensar em trabalhar com respeito perante a esses bens, a essas coisas. Né? Eu acabei não me apresentando muito, né? Mas, bom, obviamente vocês sabem o meu nome, né? Daniel, e o meu mestrado foi justamente em projeto e patrimônio. Então, essas questões são muito caras a mim. Mas não necessariamente a gente tem que entender o patrimônio como uma coisa imutável. Também não é isso. A gente tem que entender que a manutenção da vida de um imóvel ou de um bem, ela está condicionada ao uso. Então, eu preciso estar sempre ocupando aquele espaço. Eu não posso colocar aquele espaço como intocável, porque aquilo que a gente não toca ou abandona está fadado à destruição também. Então, a gente tem que manter constantemente alguma coisa, manter a utilização do bem para poder possibilitar com que ele seja visível ainda, né, nessas gerações que vêm aí do futuro. Mas seria legal fazer acréscimo a esses patrimônios ou não? É somente restaurar? Depende muito do contexto, né? Cada caso é um caso. Não dá para falar que sim ou que não. Vamos pegar um exemplo, a Prefeitura de Paraíba do Sul. Né? A Prefeitura é um prédio histórico. Digamos que a cidade cresceu muito, conurbou com 3 rios, virou uma coisa só, e a cidade precisa de uma prefeitura maior, eles não querem sair do bem para ele não perder seu uso, e aí eles vão propor um anexo para o edifício. Por quê? Porque eles precisam ter novas instalações para atender as novas demandas. Aumentar o programa, mas sem danificar o patrimônio. A estrutura original. E aí essa conexão entre o novo e o antigo que é o grande paradoxo, né? Como que a gente pode trabalhar isso? É um desafio gigante, né? Gigantesco. E isso acontece sempre, né? Isso não é um exemplo ou outro, assim. Por exemplo, o Centro Cultural da Justiça Federal, ele tem um anexo. A Academia Brasileira de Letras também tem um anexo, não tem nada a ver, mas tem um anexo enorme. Então, assim, volta e meia, isso vai acontecer, essas coisas acontecem. E das duas, uma. Ou a gente tira aquele órgão, ou aquilo que está funcionando ali, e propõe um novo uso para aquele bem, ou a gente tem que adaptar esse novo contexto, né? E como que a gente pode fazer isso gerando um mínimo de intervenção, não retirando esse protagonismo do bem. Né? Eu acho que o maior perigo por uma situação dessa é quando, tipo,
a pessoa tenta imitar, sabe, o que é antigo, e aí você começa, você não sabe o que é o antigo, o que é o novo. Sim, isso se chama repristinação e é super comum. Porque o que acontece? Quando você faz isso, você gera um problema. Primeiro, vamos dizer que precisa de um restauro. O restaurador vai chegar lá, imagina se ele não consegue distinguir uma coisa da outra. Como é que ele vai poder tratar aquilo se ele não consegue entender o que é o antigo, o que é o novo? Então a gente precisa pensar também, né, nessa distinguibilidade entre o novo e o velho. Não necessariamente, não precisa ser uma coisa completamente diferente. Pode ser, mas Fora que as técnicas construtivas também são são outras. muito Exato. diferentes, muito diferentes. Eu adoro pegar o exemplo que aconteceu agora em 2016, né, 4 anos atrás. A igreja que fica na cidade de Pirenópolis, né, a igreja matriz, ela pegou fogo. E foi uma catástrofe, né? Perdeu-se quase tudo. E aí chegou em vários embates do que fazer, né? E por causa do seu papel histórico fundamental para a cidade, por ser um marco central, uma referência visual, por ser tudo isso ao mesmo tempo, chegou-se à conclusão que teriam que reconstruir a igreja. Né? Bem parecido com o que tem que se pensar, por exemplo, para Notre Dame ou para o Museu Histórico Nacional. E aí, no caso de Pirenópolis, uma outra particularidade também muito interessante. As paredes são de taipa de pilão e elas têm uma dimensão de 2 metros de parede. Então, pensa comigo. Como é que você vai construir algo sobre 2 metros? Você vai fazer 2 paredes? Que técnica você vai fazer para poder fazer essa junção entre as ruínas que sobraram e essa parte nova? No caso, a solução que eles chegaram, né, que a equipe chegou, foi em replicar o mesmo modelo construtivo, fazer também em taipa de pilão. Nossa taipa de 2 metros, é isso aí, pô. E aí a doideira é essa, né? Pensa, 2 metros de taipa de pilão, isso é uma trabalheira enorme, né? A gente sabe, é muito absurda. Mas aí você vai pensar, mas ele vai fazer taipa de pilão, como é que eu vou perceber o que é o antigo do que é o novo? Por conta do incêndio, a parte antiga, ela saiu, né, do estágio terra, vamos dizer assim, e está mais para o estágio cerâmico, justamente por causa do calor, né? Então, o material mudou por causa, a composição do material mudou por causa do calor. Então, a parte nova não tem essa questão. Então, dá para você diferenciar a partir desse ponto, né? Isso sem gerar um contraste visual muito grande. Essa foi a solução que foi chegada. Mas não é uma solução que agradou a todo mundo, né? Por exemplo, eu tive nessa palestra com uma professora minha que eu tive de restauro, e ela, por exemplo, se mostrou completamente contra isso, porque para ela era estar mimetizando uma coisa que já não se faz mais, que era a taipa de pilão e gerando uma indistinguibilidade entre um e o outro. Enfim, ela é mais purista. Então, é muito difícil você fazer uma intervenção em algum bem tombado e você agradar todo mundo. Isso é quase impossível. Então, a gente tem que entender que é realmente muito delicado, a gente pode estar fazendo uma intervenção que seja interessante arquitetonicamente, mas para a questão do patrimônio seja péssima. Então, assim, os embates assim, são grandiosos, assim, dá para a gente ficar debatendo isso por muito tempo, justamente porque é muito complexo o contexto, né? Seguindo um pouco mais adiante, eu queria perguntar para vocês, assim, o que significa uma obra de arte para vocês? Pode falar qualquer um aí, eu não estou vendo o nome de vocês, porque eu estou nessa tela, né, mas vocês podem ir falando. De repente eu saio daqui, né, e olho ali se vocês estiverem digitando. Ninguém quer falar, gente? Pelo amor de Deus, o que é uma obra de arte? Muito complexo? Vamos pensar que é algo que toca você, é algo que é uma expressão cultural. O que seria uma obra de arte?
Ô, professor, eu acho que ela tem que ter um certo valor histórico, né? Tipo assim, não é só a arte, mas para tipo, ser levada a obra de arte mesmo, tem um reconhecimento, sabe? Sim. Então, Eu acho que seria uma forma de eternizar algo. eternizar algo. Eternizar um sentimento, talvez, uma expressão. Então, a arte estaria relacionado a uma expressão, né? Isso é um ato de expressão, e também ao tempo, né? Vocês dois citaram a questão do tempo como uma questão relevante. E é justamente isso, né? Na verdade, eu peguei essa imagem meio que uma provocação, né? Isso aqui não é a Mona Lisa. Isso aqui é uma intervenção do artista plástico Duchamp. Já ouviram falar do Duchamp? Duchamp, ele era um dadaísta. Ele era parte de uma manifestação de vanguarda europeia do final do século XIX. E ele questionou muito essa questão do que é arte e como que a arte ela pode ser, como atribuir o valor a algo pode ser algo banal. E aí o que ele fez foi basicamente comprar uma obra pronta, uma cópia pronta de Mona Lisa. Ele colocou um bigodinho nela e escreveu LHOOQ, que em francês é algo bastante esdrúxulo, que se vocês quiserem pesquisem, eu não vou nem falar. E ele vendeu isso por muito dinheiro, entendeu? E aí ele meio que atravessava os limites do que é arte, né? Ele fez o que a gente chamou de ready-made art, que é uma coisa que não envolve tanto esforço, envolve utilizar algo que é pronto e subverter o uso daquela coisa. Mas quando a gente pensa em arte, né, a gente pensa, sim, que as obras de arte são produtos especiais da atividade humana, são como marcos temporais, são coisas que a gente faz que representam a nossa essência, representam a nossa interpretação do mundo, representam como a gente interage com o mundo. Então, quando a gente pensa na arte, a gente pensa necessariamente como algo que não é repetível, né, que você não consegue reproduzir, como algo que é uma criação imutável, né, uma criação sua que você não pode mexer, que é uma expressão, uma marca do tempo que você fez. Então, a arte, ela, para além da questão, né, do seu valor, vamos dizer assim, né, cultural, né, ela tem como uma questão relevante o reconhecimento por parte das pessoas e o fato de que ela se torna algo que deve ser um testemunho do seu tempo, um testemunho da época ou da sociedade em que ela foi feita. Então, ela está sempre relacionada ao tempo que foi feito, né? Ela é um registro do seu tempo. Então, a gente tem que entender que a arte, ela guarda dentro de si informações preciosas sobre o tempo que aconteceu, né? Então, se você pega, por exemplo, o Bosch, o Bosch ele é do período do Renascimento, e ele representava o Renascimento e Flandres, né, que hoje é a Holanda. Então, assim, se você quiser entender um pouco sobre a Holanda no Renascimento, você vai pesquisar as obras de Bosch e vai ver também qual era o embate que estava tendo entre religião e o homem que estava acontecendo naquele momento, e as obras dele representam isso. Então, a gente tem que sempre pensar a partir desse espectro, né? Daria para eu entrar em uma outra questão assim que também seria interminável, né? Isso está sendo debatido recentemente, até com aquela questão da obra que qual é o nome daquela mulher? Aquela dona do restaurante quebrou do Romero Brito. Vocês viram isso, né? Aí a grande questão, né? E perguntam se a produção comercial do Romero Brito ela é arte, porque é uma produção comercial fabril, né? Tem uma escala de fábrica e ela é extremamente comercial. De certa forma, sim, né? É questionável, o gosto é questionável também, mas sim, vamos dizer, é uma obra de arte porque atribuem valor a ela.
E o que ela faz, né, ao quebrar a obra do Romero Brito, é justamente tirar o valor da obra. Né? Quando você faz isso, você faz esse gesto de quebrar algo, você tira o valor de algo. Foi uma manifestação, daria até para dizer que é quase como uma performance artística, porque foi uma manifestação que ela fez pegando a obra do Romero Brito, quebrando, como uma forma de rejeitar o trabalho dele, da mesma forma que ele rejeitou o trabalho dos funcionários dela ao destratar eles. Né? Então, dá para a gente entender assim dessa forma. A arte é a manifestação do tempo, do povo e do artista. Né? E quando você quebra ou rompe algo, você está destituindo o valor dessa coisa. Né? Ô, professor, Pode mas falar. você viu aquela situação do Banksy lá, que eles venderam um quadro dele, aí ele criou todo um esquema na moldura que quando bateu o martelo da venda do quadro, o troço cortou todinho. Mas, Sim, mas depois eles revenderam o troço cortado mais caro do que ele inteiro. Sim, porque na verdade a arte não necessariamente ela é um material assim que se encerra em si mesmo. A arte também pode ser expressa como um gesto, uma ação, uma dança, uma performance. E o que o Banksy fez foi uma performance. Por quê? Porque, da mesma forma, ele questionou o valor da arte. Porque quando ele foi vender a obra, ele vendeu para um absurdo, né? Ele fez um mecanismo para autodestruir a obra, né? E isso gerou um alvoroço, né? E, na verdade, isso também é genial, né? Porque ele está questionando o valor pelo valor, né? Ele está questionando essa lógica desse valor atribuído à arte, né? E por que isso é arte? Por que aquilo não é arte? Acabou que ela acabou sendo vendida ainda mais caro, né? Tem aquele caso do cara que pegou uma banana e prendeu com uma fita numa parede de uma galeria de arte, e ele vendeu essa obra também por não sei quantos $1.000. Então, assim, é complicado a gente falar quais são os limites da arte. Né? Esses limites são expandidos e questionados o tempo inteiro, pelos artistas ou pela sociedade. E aí, vou tentar caminhar um pouco para a gente não se perder aqui nessa história. O que seria patrimônio cultural? Vocês conseguem pensar aqui? Né? Já está com a tela aberta, né? Mas a gente consegue entender, né, que é muito mais do que somente a arte. Né? Sim, ele é uma manifestação de um povo, né, de uma cultura, que é expresso através seja de manifestações culturais mesmo, ou seja de um patrimônio material, né, de construções que expressam a cultura de um período histórico, que é um testemunho do passado de uma nação, né? Se você pegar uma fazenda histórica de Paraíba do Sul, ela vai contar um capítulo da nossa história, ela vai falar sobre o ciclo do café. Se você pegar o Museu de Tiradentes, em Cebola, ele vai falar uma parte muito importante da nossa história, né? Que foi a Inconfidência Mineira. Então, a arquitetura, ela dialoga diretamente com a história, né? E os prédios também são documentos dessa história. Patrimônio cultural é isso, é quando aquele edifício, ele expressa um período histórico através da construção em si. Ela é parte daquele período histórico que sobreviveu até hoje. Né? A Prefeitura de Paraíba do Sul mesmo é um exemplo disso. Né? É claro que tem diferentes instâncias de patrimônio. Eu vou falar disso mais adiante, vocês vão entender que tem coisas que têm valor para Paraíba do Sul, tem coisas que têm valor para o estado do Rio, e tem coisas que têm valor para o Brasil, e tem coisas que têm valor para o mundo também. Tá. Então, assim, primeira pergunta, né? Você sabe quais são os órgãos de tombamento no Brasil? Não vale colar, gente. Essa é uma pergunta bem abrangente. Vamos pensar quais são os órgãos de tombamento que incidem diretamente em Paraíba do Sul. Qual é o do Brasil? Qual é aquele que está incidindo no país? Então, o João já respondeu aí no chat. Ah, é porque eu estou com isso aqui aberto, eu não vejo o chat. Ele falou o quê? Lê pelo...
IPHAN, exato. O IPHAN, né, ele é justamente aquele que é responsável pelo país todo. A história do IPHAN, e aí eu vou voltar um pouco no tempo, eu vou falar um pouco sobre como que a preservação está ligada na história, como a história do Brasil se liga à preservação histórica, vamos dizer assim. Então, em 1900, na década de 30, né, no governo Vargas, por advento do Estado Novo, foi criado o IPHAN, né, que é, vamos dizer assim, o pai do IPHAN, né, que foi aquele que gerou, né, o primeiro órgão que seria responsável por cuidar de todo esse patrimônio histórico artístico nacional. Isso foi em 30 de novembro de 1937. Vamos entender um pouco qual foi o contexto em que isso aconteceu, né? Na década de 30, você teve um golpe político-militar, né? Você teve a Revolução de 30, e o que acabou dando poder a Getúlio Vargas. E aí teve várias insurgências, era um período muito, muito tumultuado, entre 1930 e 1937. Então, culminando num golpe de Estado do Vargas dando sobre si mesmo, se mantendo naquele contexto, né, instaurando o que a gente chama hoje de Estado Novo. Mas por que ele se interessava na questão, vamos pensar assim, num campo mais ideológico, por que ele se interessava na preservação do patrimônio histórico do Brasil? Por que houve esse interesse? Né? Aí a gente tem que entender qual o contexto que a gente estava. Na década de 30, a gente estava em um período em que, primeiro, o Brasil buscava uma identidade nacional, isso era uma questão, assim, urgente, assim, você precisava ter uma identidade do que é ser brasileiro, o que é Brasil, né? E, obviamente, a gente tem que se debruçar no que a gente tem para entender o que ele é, né? E, ao mesmo tempo, aconteciam muitas coisas, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, assim, isso era manifestado até pelas construções da época. Esse aqui é o Ministério da Fazenda, é um edifício eclético que foi construído nessa época, e ele tem esse caráter aqui monumental, né? Praticamente, né, como é que eu diria, algo opressor. E isso está, obviamente, relacionado, né, com a questão da ditadura militar, né, desse período autoritário do Brasil. Então, a arquitetura ela também comunica a política daquele momento, né, e essa monumentalidade era parte desse discurso. E aí a gente olha, por exemplo, o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Ele já tem uma outra característica, ele é em Art Deco. E ele é do mesmo tempo, né, na mesma época. Qual é a diferença entre um e o outro? Primeiro que a gente percebe que esse prédio aqui, ele ocupa a totalidade da quadra, ele tem esse aspecto imponente, né, ele tem esse aspecto opressor, enquanto o Ministério do Trabalho, ele segue nessa linha de ascender verticalmente, né, com linhas que apontam para o céu, só que ele é muito mais leve, vamos dizer assim. Por quê? Porque para demonstrar que um espaço que fosse mais acolhedor ao trabalhador. Como o Ministério da Fazenda relacionava com finanças, é um espaço que você não quer gente visitando, vamos dizer assim, enquanto esse não, esse aqui é um órgão público por excelência, você tem que deixar um espaço aberto. E o caso do MEC, né, o Ministério da Educação e Saúde, né, aí a gente tem, no caso, o próprio Vargas se relacionando com o Lúcio Costa para poder elaborar esse edifício, que deveria ser um manifesto de modernidade, justamente por isso eles utilizaram a arquitetura moderna, e para isso ele teve todo aquele envolvimento, né, que ele chamou o Le Corbusier para o Brasil, e envolveu vários arquitetos de vanguarda na época, e eles fizeram o Palácio Capanema, que é esse prédio que vocês estão vendo aqui, que rompe com toda a lógica pré-existente, né, de você ter um edifício que ocupa toda a quadra, né, e trazendo esse novo dinamismo do movimento moderno.
Mas qual é a relação entre isso e o tempo que a gente está vivendo? A gente está vivendo um tempo de formação cultural, né, na década de 30. Então, várias coisas aconteciam nesse momento, né? E como forma de imprimir sua marca, vamos dizer assim, né, Getúlio Vargas, ele priorizou, forjou o que seria essa identidade nacional, com auxílio de outras pessoas, inclusive Lúcio Costa. Lúcio Costa, nessa busca do que seria a identidade nacional, ele foi buscar na arquitetura colonial do Brasil, a arquitetura colonial portuguesa presente nas minas de ouro, em Ouro Preto, Mariana, como talvez fosse a nossa origem, né, do que é ser brasileiro, do que é o Brasil. Então, eles pegaram a arquitetura colonial e entenderam isso como algo que fosse algo que fosse importante para a gente, ao mesmo tempo que desvalorizaram o que seria a arquitetura eclética, que antecedia justamente esse período, né, deco e moderno. Por quê? Porque a arquitetura eclética, nesse período, já era um sinônimo de atraso, de colonialismo, de referências estrangeiras, francesas, que não eram tão interessantes para a imagem do futuro que o Brasil queria projetar. Então, ele só se relacionava com duas imagens de país. Uma imagem de um Brasil que de raízes portuguesas, africanas e indígenas, que foi forjado durante o período colonial e que se modernizou, né, concretizando o período moderno. Só que apagando parte da sua história. O que é, assim, no mínimo curioso, né, mas foi parte desse manifesto. E aí, vamos entender um pouco mais de como foi criado o SFAM, né? Por que ele foi criado? Ele foi criado justamente para poder preservar o que seria o patrimônio brasileiro, artístico nacional, por excelência, que era as cidades coloniais, que estavam em situação de arruinamento, né? Estavam praticamente abandonadas. Vamos lembrar que Ouro Preto foi a capital de Minas Gerais até 1897. E depois disso, a cidade praticamente foi abandonada e foi desenvolvendo Belo Horizonte, né, e Ouro Preto ficou esquecida. Aí, na década de 30, com muitas alterações, já não era mais quase reconhecível como uma cidade colonial. E aí eles desenvolveram essa equipe, né, composta por aqueles que a gente entende. Vamos pegar lá, 1922, aquele manifesto artístico moderno antropofágico que aconteceu em São Paulo. Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, né, grandes personalidades daquela época. E chamaram essas pessoas para compor, né, o que seria esse patrimônio histórico e artístico nacional. E aí, nessa esfera cultural, né, o objetivo principal era criar esse novo Brasil, o homem brasileiro, e criar uma ideologia nacionalista, né? Fortalecer esse sentimento de orgulho por ser brasileiro. Vamos lembrar, né, período ditatorial, anos 30, isso se relaciona diretamente com o quê? Com o fascismo italiano, com o nazismo alemão, mas era um período onde o mundo estava se tornando cada vez mais nacionalista, e o Brasil também estava caminhando nesse mesmo sentido, né? Então, queria-se criar essa imagem do que seria, né, esse Brasil do futuro. E aí, as primeiras coisas que foram tombadas, conforme eu falei, foram esses monumentos do período colonial. Quando a gente pensa em tombamento, e aí eu vou fazer uma outra retrospectiva, vamos pensar que o tombamento, a palavra tombamento vem do tombo. Tombo é um edifício onde guarda todos os documentos históricos em Portugal. Então, os livros do tombo são os livros que contêm o patrimônio português, e a gente herdou isso, e esse termo, para o Brasil. Então, a gente tem também os livros de tombo, né, que são os 4 livros originais, né, que seriam relacionados a esses bens artísticos que deveriam ser preservados, né? O primeiro, o tombo arqueológico, etnográfico, paisagístico; o segundo, o tombo histórico; o terceiro, o tombo de belas artes; e o quarto seria o livro de tombo de artes aplicadas. Isso se transformou, e a gente tem também o 5º livro,
que é de bens imateriais, né, que é o que eu falei, manifestações culturais. Mas, enfim, voltando aqui para a gente ver como é que foi regulamentado isso, né? Que fala, né, no artigo 1, que foi instituído o patrimônio artístico, histórico e artístico nacional, que deveria ser responsável pela preservação desses bens. São criados esses 4 livros originais e, a partir disso, também é instituído, né, quais são os monumentos, sítios, paisagens que devem ser mantidos. E essa lei também se aplica às pessoas jurídicas do direito privado e direito público interno. Ou seja, foi criado um artifício legal para que a gente pudesse ser possível manter algo que ficasse inviolável da destruição, né? E aí, no caso, nessa fase heróica, né, que é o começo do SFAM, né, ele tinha como preferência valorizar aquilo que era, por excelência, a genuína cultura nacional brasileira. É claro que isso é um juízo de valor, mas vamos entender que, naquela época, eles tinham juízos particulares em cima de outras questões, eles valorizavam algumas questões em detrimento de outras. Então, por exemplo, dava-se muito valor ao que era colonial e barroco, porque entendia-se que era o que era genuinamente brasileiro, enquanto, quando você pegava o que era eclético, você entendia como algo importado, algo sem tanto valor, porque não era brasileiro, né? E isso prevaleceu por muitos anos, até meados da década de 70. Então, foram tombados bens relacionados a esse período, colonial e barroco, ao longo desses primeiros 50 anos, vamos dizer assim, de SFAM. E depois que ele morreu, né, o entendimento do que era monumento, ele acaba se ampliando, né? Isso por causa de várias cartas internacionais, né? Essa noção que a gente tem de preservação histórica no mundo, ela é relativamente recente. No Brasil, ela ainda é mais recente, né? Mas ela surgiu de 300 anos para cá. Ela não existia antigamente, né? Inclusive, era comum você desmantelar algum bem para construir outro. Então, essa noção que a gente tem hoje, ela é bastante recente, se a gente pegar todo o espectro da humanidade. Tá. Então, o que foi preservado ao longo desses períodos, dessa fase heróica, vamos dizer assim, dos SFAM? Né? Foi preservado a Igreja de São Francisco da Penitência, que é barroca, foi preservado a cidade de Tiradentes, a Casa da Marquesa de Santos, a cidade de Ouro Preto, o Palácio do Catete. Mas ele é eclético. Sim, mas ele está relacionado com o período... ele tinha uma importância muito maior do que isso, porque era a residência do presidente, né? Vamos lembrar que naquela época ele residia nessa casa, então ela tinha um valor muito grande. E igrejas barrocas, obviamente, tinham preferência, né, nesse período. E aqui entra a grande polêmica deste período. Por quê? A gente sabe que as construções elas não são mantidas da mesma forma o tempo todo. Ocorrem alterações, as coisas mudam, né? Então, por exemplo, um casarão que era colonial no século XVIII, ele pode ter sido convertido num casarão eclético no século XIX, através de sucessivas reformas, e isso também tem valor. E o que aconteceu? O Rodrigo de Melo Franco, né, que estava à frente dos SFAM, ele entendia isso como cenografia, né, como algo que não era arquitetura, como algo que era simplesmente um fachadismo, que era pegar fachadas de caráter eclético e colocar isso sob um pedestal. Então, quando ele chegou em Ouro Preto, né, e foi fazer o tombamento daqueles edifícios, eles fizeram uma situação extremamente polêmica, e hoje seria impossível fazer o que eles fizeram.
Eles pegaram construções que tinham sido, né, reformadas, tinham feitas diversas alterações e tentaram restituir o valor original delas. Ou seja, eles desprezaram toda a passagem do tempo e tudo que aconteceu para poder restituir essa cara colonial, fazendo com que Ouro Preto fosse uma cidade praticamente inteiramente colonial, né? Fazendo com que Ouro Preto ficasse com essa característica única. E aí esse aqui é um outro exemplo, né? Esse é um outro prédio, também de Ouro Preto, que também foi transformado, né, com o retorno dos beirais, né, com esse falso colonial aí, né? Fizeram uma mudança para poder voltar com essa característica, com aspectos coloniais, né? É bastante questionável essas intervenções, mas vamos entender o contexto em que a gente estava tratando, né? E aqui a gente entende também como é que isso representava algo completamente diferente do que a gente tem hoje em Ouro Preto, né? Que essas duas construções estão uma em frente à outra e elas compunham essa praça, esse largo, que tinha esse aspecto mais eclético. Só que isso, obviamente, foi apagado através do nosso SFAM, né, do nosso órgão de patrimônio histórico nacional. Então, né, com o fim desse período heróico, né, você tem a Aloysio Magalhães assumindo essa direção do SFAM. A partir daí é criada a Fundação Pro Memória, que acaba sendo responsável por cuidar da questão de patrimônio cultural, e aí também é criado um Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural, que seria também, que em 1994 voltaria a ser o IPHAN. Então, o órgão acaba sendo o Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural, o IBPC. Nessa nova política do Aloysio, você tem uma enfatização muito maior no que é o presente, né? E valorizando qual foi a trajetória daquele bem até os dias atuais, sem desprezar determinados períodos, né? Completamente oposta ao que se tinha anteriormente. Então você começa a entender, na verdade, a passagem do tempo sobre aquele lugar, e entender que as coisas sofrem alterações, e que é normal isso, e que a gente tem que compreender essas alterações também como parte dessa evolução histórica do lugar. Então, conforme eu falei, né, em 94 o IBPC vira IPHAN, né, e eu vou falar agora sobre essas duas esferas, IPHAN e INEPAC. Bom, o IPHAN ele é instituído a partir do que é dito na Constituição de 88, que o Estado ele tem o dever, né, de preservar tudo que é bem de natureza material e material que seja considerado patrimônio no Brasil. Então, preservar formas de expressão, modos de criações científicas, artísticas e tecnológicas, preservar conjuntos urbanos, obras, objetos, ou seja, aqui existe uma evolução que não tinha anteriormente, que é justamente o modo de fazer passa a ser valorizado, ou seja, eu não vou preservar as calçadas portuguesas somente, eu vou preservar a forma de como é feita a calçada portuguesa, né? O mestre calciteiro que sabe colocar essas pedras portuguesas no lugar. Eu não vou preservar só os entalhes em madeira, eu vou preservar aquele artífice que é capaz de fazer aqueles entalhes, né? E a arte de como é feito isso, para que eu consiga ter essa manutenção. Eu falei de carnaval, mas poderia ser coisas tão abrangentes como uma festa junina, uma congada, né, uma festa religiosa, tudo isso são manifestações culturais que a gente acaba preservando também. Então, vamos entender aqui que patrimônio cultural ele tem um guarda-chuva assim, bem maior, bem mais amplo, né, a partir da nossa Constituição de 88. E o IPHAN hoje, né, ele conforme eu falei, né, ele está muito balizado na Constituição de 88, no decreto que instaurou o SFAM em 37, na Lei de Arqueologia de 61, no decreto de 2000, que fala sobre bens culturais de natureza imaterial, ou seja, aquilo que não é palpável,
e no decreto de 1941, que permite com que você cancele o tombamento de algo. Aí também é bem polêmico, né? Porque para você cancelar o tombamento de algo, ou você fez alguma intervenção de caráter irreversível, ou você simplesmente é o ato de destombar, né? Ou você destituiu o valor daquilo por alguma questão, por algum motivo, aquilo não foi reavaliado e já não tinha mais tanto valor assim. Seja por mudanças no entorno, seja por danos permanentes, seja por uma urgência de ter alguma outra coisa naquele lugar, enfim. Mas é muito difícil, não é muito difícil, isso acontece, mas é algo bastante polêmico, essa instauração, né, do destombamento. E aí tem algumas outras leis e decretos que são importantes, né, como essa lei de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, o decreto de 88, que fala sobre projetos e obras federais destinadas a corrigir os prejuízos na natureza ambiental, cultural, social dos projetos e obras. A gente tem também a lei de 98, que pune crimes de lesão ao patrimônio ambiental, urbano, cultural. E a gente tem a lei de 2006, que é responsável para garantir o patrimônio cultural e material que foi que foi celebrado em Paris no ano de 2003, né, conforme a Carta de 2003. Bom, seguimos aqui com mais. Você vê que os livros dos tombos eles foram transformados, né? Eles já não são mais a mesma coisa. Hoje o primeiro livro é o livro dos saberes, o segundo livro é o livro das celebrações, o terceiro livro é o livro de formas de expressão e o quarto livro é o livro dos lugares, ou seja, ele contempla muito mais os bens de natureza imaterial, que eram coisas que não eram contempladas anteriormente, né? E aí você tem, né, por exemplo, Viola do Coxo, né, o Círio de Nazaré, a Feira de Caruaru, o Carnaval do Rio, tudo isso são bens de patrimônio material. E aí é importante também que o IPHAN ele passa a estabelecer as portarias e normas que se balizam muito, né, nessas cartas e documentos internacionais para estabelecer quais são esses conjuntos arquitetônicos a serem tombados, né, e aí aqui tem alguns exemplos de portaria, né, como um conjunto de edifícios localizado na Rua do Catete, aqui no Rio, ou essa área de tombamento no entorno da praça do município de Vassouras. Então, a gente começa a delimitar áreas maiores do que um edifício isolado, porque a gente entende o quê? A questão do entorno de um bem patrimonial, né, no caso da Praça de Vassouras. Você tem a praça, que ela é muito relevante, mas ela não faz sentido se você não preservar o entorno dela. A mesma coisa o Palácio do Catete. Então, a gente passa a valorizar um pouco mais também a questão do entorno, né? Isso a gente vai ver em tratativas internacionais, como, por exemplo, a Carta de Veneza, de 67. E o que é o INEPAC, né? Qual a diferença entre o INEPAC e o IPHAN? Então, o INEPAC, ele surge em 64, né? E ele surge por advento, né, dessa necessidade. Primeiro, ele surge por o estado da Guanabara, que no caso era só o município do Rio, e com a junção da Guanabara com o estado do Rio, né, acaba que o INEPAC tem essa abrangência do estado do Rio como um todo. E qual é a atribuição dele, qual é a diferença? Né? Vamos lá. Um bem que tem caráter e valor nacional, ele é muito diferente de um bem que ele tem valor estadual. Na verdade, ele se sobrepõe às vezes. Mas tem bens que eles não têm uma importância tão grande a nível nacional, mas eles têm importância a nível estadual. Aí, alguns exemplos notórios, né? Você tem aqui o Parque Lage, que ele não tem necessariamente um valor a nível nacional, mas ele é importante para a história da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Né? Você tem o tombamento de algumas árvores centenárias, você tem o tombamento de monumentos naturais, né? Você tem o tombamento da Prefeitura de Paraíba do Sul, por exemplo, que tem um valor que se estende para além daquela noção que a gente tem, né, de algo que tem que ser um valor de valor nacional. Não,
tem valor para a cidade de Paraíba do Sul e tem valor para o Estado. E aí tem outros exemplos assim muito interessantes, como é o caso da Casa da Flor, né, que foi uma manifestação cultural muito particular, né, um artista que construiu ao longo da vida dele, né, essa construção que é quase gaudiniana, né, que é feito de forma artesanal e temporal, e isso foi entendido como uma obra de arte. Não que isso vai ser uma obra de arte a nível nacional, mas ela adquiriu esse valor a nível estadual, né, através do INEPAC. Ou mesmo o restaurante Abamar, que é parte do que era o mercado municipal do Rio de Janeiro, é tudo que sobrou do mercado municipal do Rio. Né? E aí você tem a questão do modo de fazer, você tem a estrutura metálica, né, que preserva, né, essa questão daquele período do início da industrialização no Brasil. E chegamos à minha pergunta emblemática que eu faço para vocês, que é justamente... Espera aí que vocês estão mandando mensagens e eu não estou vendo. Ah, tá. Que é justamente... Paraíba do Sul tem um órgão municipal de tombamento? Tem? Sim ou não? Eu acho que tem sim, professor. Pelo menos durante um tempo teve. Acho que o nome era ISFAM também. Era ISFAM? Pois então, particularmente, então eu vou me balizar com vocês, hein? Eu não achei. O que eu achei no site da prefeitura foi uma fundação relacionada à arte e cultura, que é essa fundação cultural que visa fomentar a cultura local através da cidadania, do patrimônio cultural, material, administrar esses bens de forma proativa e promoção e fruição da arte. Só que ela se relaciona muito mais à questão cultural do que à questão patrimonial em si. E ela não tem esse caráter de órgão, né? Então, Mas eu acho que esse órgão só meio que funcionou durante um governo e depois foi descontinuado. Ele tinha até uma sede ali no Morro da Light, mas eu acho que foi descontinuado mesmo. Cara, isso é muito problemático, né? Vocês conseguem perceber qual é a importância de ter um órgão municipal de patrimônio relacionado à preservação de patrimônio? Acho que acaba que aqui em Paraíba fica muito por conta de leis mesmo do executivo, e então acaba sendo uma jogada muito política, sabe? Assim, o que vai ser tombado e o que não vai, porque fica muito mesmo no prazer do executivo, sabe? Sim, e aí você tem uma dificuldade muito maior para estabelecer o tombamento do bem, né? E se você não estabelece o tombamento de algum bem, você fica, né, na dependência de outras instâncias dele estar sendo tombado, a nível estadual ou a nível federal, pelo INEPAC ou pelo IFAM. E a gente sabe que tem bens que têm valor histórico, cultural, para a cidade de Paraíba do Sul, e só para a cidade de Paraíba do Sul. Né? Não é sempre que a gente vai ter uma fazenda que vai ter um caráter que vai ter valor estadual por causa do ciclo do café. Né? Às vezes é um prédio que ele tem valor só para Paraíba do Sul e por isso ele deve ser preservado. Né? Não é sempre que a gente tem uma praça, tipo o Jardim Velho, que é tombado a nível nacional. Então, a gente tem que também valorizar o que é patrimônio local, né? E as manifestações culturais locais também. Então, a gente vê aí um descompasso grande, né, em como que é feito esse tombamento e como são preservadas as coisas em Paraíba do Sul, que não deveria ser, né? Deveria ter uma instância somente voltada para isso. Professor, pode falar. Não, teve não que seja uma manifestação, teve, vamos dizer, uma manifestação popular, que no caso é do popular até do arquiteto mesmo, o Getúlio, que entrou com alguns pedidos de preservação, que até teve um casario ali na Praça da Bandeira que foi demolido, fizeram um processo de patrimônio, preservação do patrimônio, e chegou um final de semana, domingo, a casa estava no chão. Eu sei qual palácio. Você está falando do Palacete dos Lavapés, situado em frente à Praça da Bandeira. É isso mesmo.
ele foi demolido e também a toque de caixa. Essas coisas, infelizmente, acontecem, e é por isso que a gente tem que estar atentos, né, e estar tentando pressionar para que ocorra fiscalização e, ao mesmo tempo, também que os bens sejam tombados efetivamente, que tenham algum uso destinado a esses bens, porque se ele fica ali abandonado, se nada é feito, né, e ele vai se desfazendo, em algum dado momento ele vai perder o seu valor e o mercado imobiliário vai, demole e faz qualquer coisa no lugar. Então, assim, é muito complicado, né? E é claro que a gente tem interesses privados e interesses públicos que nem sempre são convergentes. Provavelmente quem demoliu o casarão queria se isentar do direito de ficar restaurando aquele bem. Ô, professor, na real, o casarão ele já estava sofrendo um desmanche, assim, gradual. Ali, tipo, acho que o dono era até um deputado estadual, e tipo assim, aí estava sofrendo esse desmanche porque acho que o projeto ali era construir um prédio. Só que ficou uma briga entre ele, o proprietário, e a prefeitura que não queria que desmanchasse. Aí eles foram, a prefeitura fez o tombamento num dia, quando chegou de madrugada, o cara passou com um trator em cima e jogou tudo no chão. Era absurdo isso. Enfim, você vê que como é complicado lidar com patrimônio, né? Porque a gente vai ter que lidar com interesses privados o tempo inteiro. Então, isso que aconteceu aí não é um exemplo único, né? Isso acontece constantemente. E, às vezes, a gente pensa em coisas que têm um valor a nível nacional absurdo, como é o próprio caso do Museu Nacional, e a gente vê que, por uma fatalidade, né, por um descuido do próprio bem, né, ele acabou em chamas, né? E a gente começa a ter um outro embate do que é patrimônio agora. O que se salvou, o que a gente consegue fazer com aquilo, qual é a perspectiva futura, né? Por quê? Justamente porque não foram tomadas medidas de preservação daquele bem, né? Talvez se tivesse fomentado um outro uso para esse casarão de lava-pés, de repente o proprietário não tivesse esse interesse de se desfazer assim dele. Talvez, se ele tivesse sido desapropriado e tivesse virado algo público, quem sabe ele ainda estava aí, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas também, né? De que forma é melhor para a gente manter o bem. Não estou dizendo que a gente vai desapropriar sempre, mas, em alguns momentos, é válido pensar em desapropriação, sim. Ô, Daniel, dando continuidade no assunto, a gente tem um decreto de tombamento, foi até na época que o Getúlio era secretário, foi feito, a gente fez um levantamento de todo esse patrimônio cultural de Paraíba, as construções, né, e a gente fez um tombamento, só que, politicamente, metade do decreto das residências não foi para frente, os proprietários recorreram e tal, porque ninguém queria ficar com um bem que depois não pudesse vender, não pudesse fazer nada, então, aquela coisa. Então, hoje... Natália, ele queria tombar a cidade inteira, né, cara? Oi? Ele queria tombar a cidade inteira sem critério nenhum, é muito louco, o cara quase morreu. Sim, mas aí foi reduzido pela metade, entendeu? Então, existe esse decreto, então, se você... Não sei, é importante saber qual é o decreto, né, e isso é até importante saber, né? Isso é até uma boa pesquisa para a gente fazer, né? Que decreto é esse e o que está tombado a partir desse decreto. Né? O que quer se tombar, pelo menos. Eu vou avançar um pouquinho, só para a gente terminar aqui, faltam poucos slides. É importante a gente falar também aquilo que eu já falei, já antecipei, o restauro, ele é muito recente, essa noção de restauro. Até o século XVIII, era muito comum você pegar, por exemplo, pedaços de mármore do Coliseu e utilizar na construção da Basílica de São Pedro, como aconteceu lá na Itália. Então, isso
parece absurdo hoje em dia, mas isso acontecia. Então, você acabava destruindo um para poder construir outro, e isso, claro, gerou várias consequências, né? E o uso às vezes era descontinuado, e às vezes mudava completamente o uso, fazia alterações completamente diferentes. Essa noção de preservação histórica, ela surge do embate de duas figuras, que eu não vou me estender, porque isso eu vou falar na aula que vem, mas surge na França e na Inglaterra em tempos paralelos. Na França, você tinha o Viollet-le-Duc, e na Inglaterra você tinha o John Ruskin. E eles tinham visões antagônicas de como preservar o patrimônio, o que é bastante interessante. O John Ruskin, ele tinha um viés não intervencionista. O que seria isso? Vou até direto para ele aqui. O que seria o não intervencionismo? Você tem a ruína, deixa a ruína se arruinar. Você vai dar uma morte digna para ela. Você vai colocar um escoramento para que ela não despenque agora, dá um pouquinho mais de tempo. E aí você aceita essa passagem do tempo, você aceita esse arruinamento, você não intervém em nada, não mexe. E o Ruskin não, e o Viollet-le-Duc, vamos dizer que ele era o contrário disso. Porque ele surgiu com essa ideia de restauração, só que ele também tinha uma visão assim bastante... Ele era um grande historiador, excelente historiador, então ele pesquisava muito, ele era uma pessoa extremamente intelectualizada e ele era fascinado, por exemplo, pelo período gótico. E na ideia dele, o restaurador ele tinha que ser uma figura autocentrada, que pesquisava muito acerca de algo e que deveria, sim, intervir sobre aquele bem, justamente para que ele não morra e para restituir o seu valor original. O que seria isso, restituir o valor original? Aí a gente olha aqui, por exemplo, para Notre Dame de Paris, né? Aqui é a Notre Dame como ela era antes do incêndio, isso aqui é o incêndio, e isso aqui é a Notre Dame do Viollet-le-Duc. Como assim? A Notre Dame, até o século XIX, ela era uma catedral inacabada. Você não tinha o pináculo aqui atrás, vários desses elementos não existiam. E aí, o projeto que o Viollet-le-Duc fez para Notre Dame foi um projeto em que ele acrescentava elementos para poder chegar no que seria uma igreja gótica padrão. Então, ele acrescentaria o pináculo aqui atrás, ele acrescentaria vários pináculos, um outro pináculo maior, pináculos na frente. Então, ele se imbuía do espírito do arquiteto em seu tempo para poder fazer esse projeto em cima de algo que já existia. Por que isso é polêmico? Porque ele construiu algo do zero. Isso aqui não existia. Isso aqui nunca foi feito. Ele não fez só um restauro. Ele construiu em cima. E o que aconteceu, né, agora, foi 2018, né? Um dos pináculos, né, o pináculo que ele fez, foi talvez o principal que ele fez, ruiu e desmoronou. Então, a gente já nem tem mais esse pináculo, que era a intervenção do Viollet-le-Duc, que provavelmente já estava sendo entendido como patrimônio, porque já são 200 anos entre quando ele fez o pináculo e hoje em dia. E agora já não tem mais o pináculo, então ficamos no embate. Refaz o pináculo? Deixa sem o pináculo? Porque o pináculo também não existia. A igreja tem 800 anos. O pináculo está só há 200. Então, é um dos muitos embates que a gente tem com relação ao restauro. E aí, nesse período, você tinha um embate direto entre a teoria intervencionista do John Ruskin com o restauro estilístico do Viollet-le-Duc. E quem vai fazer esse contraponto vai ser o Camilo Boito, através do que a gente chama de restauro científico, em que ele vê que os dois não estão certos e os dois também não estão errados. Que, na verdade, algumas atribuições do Ruskin são extremamente válidas
e que algumas atribuições do Viollet Leduc também são extremamente válidas, e que o restauro deveria estar na linha do meio, né? Intervindo quando necessário, mas não demasiadamente, e sabendo quando não intervir também, sabendo fazer escorar, sabendo valorizar a ruína e o arruinamento da coisa. Porque às vezes aquele imóvel está tanto tempo como ruína que não vale a pena você reconstruir ele. Ele, desde sempre, ele é entendido como ruína. Então, assim, é bastante complicado. Assim, quando a gente fala em restauro, a gente fala, assim, sobre, assim, infinitas questões, né? Deixa eu só voltar aqui. Tá. Isso aqui, ó, é só um exemplo de algo que foi demolido por causa de não ter, na época do SFAM, por não ser entendido como algo que fosse de valor, que é o caso do Palácio Monroe, porque ele era eclético. Então, ele foi apelidado de monstrengo arquitetônico. Então, você pensa, né, que em um dado momento a gente valorizava certas coisas em detrimento de outras. Isso ainda acontece hoje em dia, mas eu estou mostrando para vocês um exemplo extremo, né? E assim, mas o que foi o Palácio Monroe? O Palácio Monroe era o edifício do Senado Federal. Só isso. Era o nosso Senado. Foi demolido. E não era só o nosso Senado. Ele foi construído por uma feira internacional em St. Louis e ganhou a medalha de ouro como a melhor construção em 1904. Ele foi construído numa feira internacional em St. Louis, foi desmantelado e reconstruído no Rio de Janeiro e virou a sede do Senado do Brasil, até os anos 60. Então, assim que a gente apaga uma história também. E aí, aquelas coisas básicas, né? Eu estou deixando aqui mais alguns dados meus que vocês têm acesso para entrar em contato comigo. Eu acabei nem deixando aqui, acho até que eu vou escrever. Eu tenho um e-mail institucional, vamos botar ele aqui também. Pronto. Tem os 2 e-mails. E eu deixei aqui para vocês algumas leituras importantes. A primeira é Por uma noção de história do patrimônio cultural do Brasil. Fala um pouco sobre esse período da consolidação do IPHAN no Brasil e a noção de patrimônio cultural. Ela está na íntegra disponível através desse link. E eu peguei também a Carta de Atenas, que é uma referência, um marco inaugural da noção de patrimônio no mundo. Não confundir com a Carta de Atenas do Le Corbusier, de 1933, do Cian, que é uma ode ao período moderno. Essa é uma ode ao patrimônio. Então, tem 2 Cartas de Atenas, isso às vezes gera uma certa confusão mesmo. Deixa eu só voltar aqui, meu Deus. Aqui. E eu queria deixar também um desafio para vocês, para trazer esse decreto que vocês falaram, porque eu acho que pode ser, sim, interessante para a nossa disciplina, a gente olhar o que estava sendo pensado, né, nesse decreto, se vocês puderem pesquisar. Né, eu vou correr atrás também para me informar sobre a forma como vai acontecer. Né? Eu acho que eu já falei, né, mas eu vou reforçar. A gente vai fazer o seguinte, as APS vão ter esse valor que já estabeleci e elas vão ser o desenvolvimento de uma intervenção em um bem patrimonial. Então, a parte relativa à APS vocês vão construir para a intervenção e a parte relativa às provas são provas normais. Essa é a nossa distribuição de pontos. Mas eu vou informando isso com calma para vocês, até porque como a gente está sem o sistema, eu ainda não tenho o plano aprovado, não posso destrinchar, mas se vocês quiserem eu abro, eu mostro para vocês. Fica aí a dica. Deixa eu ver. A Natália vai trazer. Perfeito. Então, a gente já tem esses desafios aí para a próxima semana. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram debater. Né? Se quiserem voltar a falar sobre esse decreto aí do Getúlio, que eu não conheço,
Ô, professor, eu só queria entender um pouco mais sobre a V1 e a V2. Para mim, parece que a V1 é uma prova mesmo e a V2 é entrega num projeto. Não. As duas são provas. O projeto são as APS. Ah, Entendeu? sim, entendi. Fiquem tranquilos, não vai ser E nada. como que vai ser esse projeto, assim? É uma intervenção sobre um bem já existente, né? A gente vai decidir ainda qual vai ser o bem que a gente vai intervir, que a gente vai pensar, mas isso a gente vai estar construindo ao longo do período, não é uma coisa que eu vou deixar vocês soltos, desesperados, nas últimas semanas para fazer. Então, a gente vai primeiro fazer um inventário, né, desses bens patrimoniais da cidade e escolher, dentro desse inventário, qual que a gente vai estar trabalhando, né? Vai ser um bem em Paraíba do Sul, eu ainda não decidi, né? Acho que a gente pode decidir isso juntos, né? De repente, cada um pega um diferente, pode ser também. Beleza? Tá show. Tá. Mais alguma questão? Nada? Gente, silêncio. Ninguém vai falar mais nada? Se tem mais alguma coisa que vocês queiram ver, eu acho que eu tinha separado uma coisa aqui também para mostrar para vocês. Deixa eu ver se está por aqui. Aqui a carta de Atenas. Ah, isso aqui. Isso aqui é muito legal. Infelizmente, eu não estou presencialmente com vocês, eu não posso compartilhar assim, mas eu trouxe esse livro aqui, que é bem legal, se chama O Guia do Patrimônio Cultural Carioca, e esse livrão aqui, ó, tem todos os bens tombados do Rio de Janeiro, do município, não do estado. E tem muita coisa interessante. Então, ele diz qual é o grau de tombamento, qual foi o número do decreto, a construção e um textinho curto. Não é muito longo, mas é bem interessante para se conhecer. Eu tenho um outro, que na verdade não é um livro sobre tombamentos aqui do estado do Rio, mas ele é muito legal também, porque ele pega alguns dos principais edifícios tombados pelo INEPAC, que é esse livro aqui. E aí ele tem bastante coisa, né? Ele tem o farol o Forte de São Mateus, em Cabo Frio, tem fazendas do Vale do Café, né? Acho que tem até coisa em Paraíba do Sul aqui. Se não me engano, a prefeitura. Né? Tem Vassouras, tem o viaduto de Paulo de Frontin, tem muita coisa legal. Então, assim, se chama Estado do Rio, Passado e Presente. É uma boa referência de se ter também, de se correr atrás, se você achar por aí, ou na internet, um PDF. Né? Qualquer coisa também eu posso tirar fotos e coisas que forem relevantes eu estou compartilhando com vocês. E a terceira coisa que eu queria mostrar é um site, e aí eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu acho que vocês vão gostar muito. Esse site eu conheci ainda no meu tempo de estudante de arquitetura, que eu trabalhei na Secretaria Estadual de Cultura. E aí eles fizeram um projeto muito bacana chamado Mapa de Cultura. E ele é bem interessante porque você pode olhar por município. Então você coloca aqui, ó, Paraíba do Sul, por exemplo. E aí clica aqui em Conheça e ele vai descrever aqui tudo que é de valor cultural ou patrimonial do município. Né? Ou o que eles têm, eles não têm tantas coisas. Não está compartilhando, não. Ah, desculpa, gente, vamos compartilhar. Vacilei aqui. Tela inteira. Eu tinha descompartilhado, eu esqueci desse detalhe. Tá aqui, ó, mapa de cultura, vocês estão vendo? Me avisem se estiverem vendo a tela. Estamos sim. Perfeito. Tá, esse site, ele é muito legal, eu vou compartilhar um link para vocês. Ele fala sobre
patrimônio, sobre cultura, sobre várias coisas em todos os municípios do estado do Rio. Ele foi feito pela Secretaria Estadual de Cultura, né, que eu trabalhei tempos atrás, e que é bem interessante justamente porque ele compila manifestações culturais, ele compila bens patrimoniais de diferentes lugares, e não são bens óbvios, são alguns bem diferentes, né? Tipo, isso aqui é em Itaguaí, que tem um negócio japonês, que eu nem sei o que é, mas enfim. Aí você escolhe o município, você pode olhar por município também. Tem um mapão que você pode aproximar, mas eu vou ver aqui por município que está mais fácil. Então, vamos lá, Paraíba do Sul. Aí eu clico em Conheça. E aí, ele tem um descritivo muito, muito interessante aqui sobre diferentes ações que ocorrem no lugar. Aí você clica aqui em Alma da Cidade. Ok. Aí ele vai falar, por exemplo, que a Aquarela do Brasil, composto por Ari Barroso, foi feito em Paraíba do Sul. Ele vai citar algumas personalidades ilustres que estão relacionadas com Paraíba do Sul, alguns fatos históricos interessantes, como o fato de o presidente Getúlio Vargas ter transformado a cidade em capital da República durante um dia e uma noite, e outras questões aqui que tem outras curiosidades interessantes da cidade. Aí tem informações históricas, né, fala um pouco mais, fala do museu lá de Tiradentes, que eu citei, e aqui eles apresentam manifestações culturais ou bens patrimoniais da cidade, como o Jardim Velho, né, o Parque Mineral de Salutares, o Rio Paraíba do Sul, né, como um bem maior, aquela ponte de ferro, né, outras coisas que eu nem sabia da existência, como Festival de Quadrilhas, né, bens de patrimônio imaterial, alguns santuários, igrejas e bibliotecas, estação ferroviária de Cavaru, estação ferroviária de Werneck, né? Então tem muita coisa interessante aqui para vocês explorarem. O fórum, o teatro municipal, enfim, tudo isso está aqui, né? Ó, bordado, isso aqui é um patrimônio material, né? Bordado de almofadas do Fio Mágico. Tinha um vídeo aqui, mas ele não está rolando, mas tem fotos. Enfim, só uma curiosidade. E aí, eu vou passar esse link para vocês podem explorar, é muito legal. Conheçam o estado de vocês, tem muita coisa bacana. E foi uma iniciativa muito interessante, né? E aí você pode ver também quais são os mais vistos, né? Igreja da Candelária, São Bento, esse quilombo aqui, a Fábrica Bering, né? Tem muita coisa interessante para se conhecer aqui, né? Dentro do nosso estado. Então, vou até colocar esse link aqui para vocês agora. Compartilhado. É isso, gente. Já são 8 horas, né, praticamente. Vocês querem saber mais alguma coisa? Querem ver mais alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma questão aí sobre a disciplina? Sobre o que esperar da disciplina? Cri, cri. Nossa, que silêncio. O link não apareceu. Eu vou colocar o link aqui, então, também. Duda, eu acho que eu não te acrescentei no grupo. Se puder, pede para te acrescentar lá. Eu tô lá no grupo, não é o que você colocou hoje cedo? Eu fui acho colocar. que você enviou lá. Então se você tá lá, então tá tudo bem. Então, é isso. Então é isso, gente. Pô, vamos encerrar aqui a aula de hoje, até porque eu tenho uma aula daqui a pouco, às 8h20. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês estejam animados com a matéria, assim como eu estou. Né? Eu acho que a gente tem
grandes desafios e acho que vai ser interessante para a gente explorar esse cenário aqui juntos aí mesmo que remotamente, eu acho que dá para a gente fazer ainda muita coisa. Sim. Tá certo. Valeu, pessoal. Falou. Até semana que vem. Boa noite, Daniel. Até semana que vem. Toma, ela que não tá no grupo. Daqui a pouco. Deixa eu só interromper a gravação, senão eu perco isso aqui.